Y con nosotros, nuestro amado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos Bom dia y hermanos presentes, aos amáveis amigos, ministros presentes y irmãos diferentes e países ministros aqui presentes y sus congregaciones, e os que estão que las bendiciones de Cristo, nos la diferentes del países pacto, com suas congregações. sobre Que as todos bênçãos de ustedes Cristo, o anjo do pacto, y sobre mí estejam también, sobre todos vocês que e nos também abra sobre el mim. entendimiento Nos abra o e as entendimento e as para escrituras comprender para la palabra compreendermos a palavra correspondiente correspondente a este a este tempo tempo final. Em final. nome del Senhor No nome Jesucristo. do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Es para mí una bendición de grande Para estar mim, con ustedes en é uma esta grande ocasión bênção estar nesta aqui ocasião en aqui Monterrey em Monte Rei para compartir con para ustedes compartilhar com unos vocês momentos alguns momentos alrededor de la palabra de Dios em torno da palavra de programa Deus e o seu programa correspondiente correspondente a a este tempo final. Miguel Bermúdez Marín, Miguel y Bermudes en Marim, Guatemala, que Dios te bendiga, lá na te Guatemala, guarde, que te Deus use te abençoe, siempre te grandemente en guarde su obra. e sempre te este use tempo grandemente em sua obra neste tempo final. La Embajada Mundial de Activistas A Embaixada por la Paz Mundial de Ativistas pela está Paz llevando a cabo estará realizando los días 19 y nos 20 próximos dias 19 e 20 de fevereiro del presente año do presente su ano, tercer Foro Judicial o seu terceiro Internacional, Fórum Judiciário nuevas Internacional, propuestas para la novas propostas para a prevenção y sanción del delito e de sanção genocidio. do delito de El día genocídio. 19 de febrero de 2015 No dia 19 de fevereiro deste ano, tendrá lugar la cena terá recepción, lugar donde o podrán jantar estar de todos recepção, los que ya onde tengan poderão reservado estar todos os que já su tenham lugar para reservado estar seu lugar, presentes, para que además de estejam todos los presentes, panelistas além de todos invitados os especiales. palestrantes e os convidados El día 20 de especiais. febrero de 2015 No dia 20 de fevereiro de 2015, ou seja, se deste llevará a ano, cabo el Foro será Judicial realizado o Fórum Internacional, Judiciário donde Internacional, podrán acudir todos onde aquellos poderão que já han participar quedado todos inscritos aqueles que já se en el inscreveram registro no que llevó registro a cabo el coordinador realizado nacional pelo de coordenador México, nacional do México, Dr. Dr. Francisco Guerra, através através das regionais, coordenações regionais, assim como os internacionais que se inscreveram no registro preparado pela diretora internacional, licenciada Gabriela Lara. Nós agradecemos a todo o povo pelo apoio que prestaram a este Fórum Judiciário, suas orações e a ajuda em todas as formas. Que Deus abençoe a todas aquelas pessoas que o fizeram de coração. Sabemos que o êxito está garantido. E será para o benefício de toda a família humana. No próximo dia 22 deste mês de fevereiro de 2015, estaremos na atividade pública que será realizada na Praça das Armas da Cidade do México, para a qual todos estão convidados. Agora vamos ler em São Lucas, no capítulo 18, do versículo 1
até o 8. E em São Mateus, no capítulo 11, 25 do versículo 25 al 27, ao 27, donde dice, comenzamos com o qual esse começamos. pasaje de São Mateus, capítulo 11. São Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 27. E nos diz: Jesus dijo: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora passamos a São Lucas, no capítulo 18. Versículo 1 em diante. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa é a pergunta que Cristo fez nessa ocasião. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O tema mais importante para este tempo final é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem prometida pelo próprio Cristo e mostrada nos tipos e figuras, modelos do Antigo Testamento, bem como tipos e figuras no Novo Testamento. Porque para o último dia, a vinda do Filho do Homem será paralela à vinda do Filho do Homem de 2000 anos atrás. Pois sempre que se fala de Filho do Homem ou de Filho do Homem, está se referindo a profeta.
Por isso é que Deus chamou a Jeremias, a Ezequiel e a outros homens de Deus, filho do homem. E Jesus Cristo, quando veio, também foi chamado de filho do homem. E ele próprio se identificou, chamou a si mesmo filho do homem, porque ele era um profeta. Lembremos daquela ocasião, quando João Batista estava pregando e batizando as pessoas lá no Jordão, e lhe perguntaram: e tu, quem és? És tu Elias? És tu o Messias? És tu o profeta? E João disse: não sou. E sem dúvidas, ele era Elias na sua terceira manifestação. Porém, quando se referem ao tema, estão se referindo ao Elias do capítulo 4 de Malaquias, o qual corresponde a este tempo final como precursor da segunda vinda de Cristo. Vejamos no capítulo 1 de São João, começando no versículo 19, que diz: Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, o que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E porque quando lhe pergunta se é Elias, sendo Elias em sua terceira manifestação, e quando lhe perguntaram se era Elias, sendo ele o Elias na sua terceira manifestação, por que disse que não era? Porque quando lhe perguntaram, estavam se referindo ao Elias de Malaquias capítulo 4, que virá antes do grande e terrível dia do Senhor, o qual é o precursor da segunda vinda de Cristo. E foi o reverendo William Branham. E mesmo depois do precursor da segunda vinda de Cristo, na quarta manifestação de Elias, virá também pela quinta vez com Moisés para os judeus. E quando perguntaram para João: és tu o profeta? Ele disse: não. E ele era profeta. Era o profeta precursor da primeira vinda de Cristo. Mas quando lhe fizeram essa pergunta se referia ao profeta que Deus prometeu enviar. No capítulo 18 de Deuteronômio, do versículo 15 ao 19. Um profeta como Moisés. E um profeta como Moisés, em todo o sentido da palavra profética, se refere ao Messias.
João o Batista não era um profeta dispensacional, tampouco era o profeta Messias, o Messias prometido. Portanto, ele não podia dizer que ele era esse profeta, porque então teria que aceitar que ele era o Messias. Por isso, quando lhe perguntaram se é o Cristo, ele disse que não. Quando lhe perguntaram se ele é o profeta que era o Cristo, ele disse para eles que não. Então lhe perguntaram: para que demos resposta a los que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João tinha que aplicar as escrituras correspondentes àquele tempo, aquelas que correspondia a ele cumprir, dizer quais eram elas. E a escritura dizia: a voz de um que clama no deserto. Disse: esse sou eu. Esse é João Batista. Porém, quando lhe perguntaram: és tu o Cristo? Essa promessa correspondia a cumpri-la. Jesus correspondia a Jesus cumpri-la. Então, João tinha que dizer: não sou. E quando lhe perguntaram: és tu o profeta que seria como Moisés? Ele disse: não sou. Porque essa promessa a Jesus correspondia a cumpri-la. Agora podemos ver. E vejam algo mais aqui. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que tu batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. E mais adiante, no outro dia, diz: estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Agora viene detrás de Juan, el cual era profeta. Agora veio após João, o qual era profeta, e veio outro profeta, mas maior do que João, o qual veio para cumprir a promessa que Deus deu ao povo através do profeta Moisés,
dizendo que levantaria um profeta no meio do povo. Esse seria o Messias prometido, o qual cumpriria essa promessa. João o reconheceu como aquele a quem ele estava lhe preparando o caminho e apontou em quem essa promessa estava se cumprindo quando ele viu o Espírito Santo descer em forma de uma pomba sobre Jesus. João estava anunciando que depois dele viria um maior do que ele, um maior do que João, um maior do que o precursor da primeira vinda de Cristo. E tudo isso é paralelo ao que estará sucedendo no tempo final. Já veio um semelhante a João Batista, que foi o reverendo William Branham. Veio como precursor da segunda vinda de Cristo. E esteve anunciando que depois dele viria um maior do que ele. No livro, Os Sete Selos, ele disse como João, porque quando chegaram até João e lhe disseram: olha, aquele de quem tu deste testemunho, agora estão vindo a ele mais pessoas do que a ti, e ele está batizando mais pessoas do que tu. Mas João não se preocupou com isso. João era muito contente de que isto estava se passando com Jesus. Por quê? Estava se cumprindo naquele a quem ele lhe preparou o caminho, e estava se cumprindo a vinda do Messias. E no capítulo 3 de São João, houve questão entre os discípulos. A partir do versículo 25, houve questão entre os discípulos de Juan nos disse: e os judíos acerca da purificação. E vinieron a Juan e dijeronle: Rabí, el que estava contigo da outra parte do Jordão, del qual tu diste testemunho. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus a respeito da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas do que disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós podemos ver aqui que João era o profeta maior. O profeta maior do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Mas aquele que viria depois de João seria o maior do Novo Pacto e ainda maior do que todos os demais profetas, porque o Messias é o maior de todos os profetas. O Filho do Homem é o maior de todos os profetas. Então vamos ver o que o reverendo William Branham
falou, colocando em paralelo a primeira vinda, o precursor da primeira vinda e o precursado, para quem João esteve preparando o caminho. E ele colocou tudo isso paralelo com este tempo. E no livro Os Selos, na página 474 e também na página 475, ele disse: eu unicamente estou lhes dizendo o que eu vi e as coisas que me foram ditas. Você faça o que lhe agrade. Eu não sei quem será, nem o que sucederá. Não sei. O que eu sei é que esses 7 trovões contêm um mistério, por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? E qual foi a razão pela qual houve silêncio no céu? O 7º selo, a vinda de Cristo para o último dia. Ou seja, o mistério do 7º selo é o mistério da segunda vinda de Cristo, que foi precursada pelo Espírito Santo através do 4º Elias, o reverendo William Branham. Ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Assim como João identificou, como João Batista identificou a primeira vinda de Cristo e disse: a ele convém crescer e a mim minguar. Observem, pela mensagem do reverendo William Branham, que será identificada a segunda vinda de Cristo. E o que ele disse a respeito daquele que virá depois dele? Ele disse: talvez agora seja o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez esse ministério, pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra, tenha servido de fundamento. Ou seja, que será de fundamento para os crentes, essa mensagem, essa palavra que Deus deu por intermédio do reverendo William Branham. Porque ele, o reverendo William Branham, com o ministério de Elias pela 4ª vez, com a sua mensagem dada da parte de Deus, ele fez a introdução da segunda vinda de Cristo. E embora ele não esteja em carne humana neste tempo final, a sua mensagem introduziu a segunda vinda de Cristo. Por isso ele disse: esta mensagem introduzirá Cristo na sua segunda vinda. Isso está na página 119 do livro de citações do reverendo William Branham, das mensagens, extratos de mensagens do reverendo William Branham. Talvez este ministério, pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra, tenha servido de fundamento. Se for assim, então estarei lhes deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Do que ele estava falando? Daquele a quem ele estava preparando o caminho. E disse: não haverá 2 aqui ao mesmo tempo, como foi no tempo de João Batista, quando houve 2, João o Batista e Jesus. Mas João Batista disse: a ele convém crescer e a mim minguar. E ele foi minguando até que foi decapitado e morreu. O menor foi tirado e foi colocado Jesus, o maior. Disse:
Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E se for assim, ele crescerá e eu minguarei. Estava falando daquele a quem ele estava preparando o caminho, que há de vir à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Isto está nas páginas 474 e 475 do livro Os Selos, na versão em espanhol. E segue dizendo: eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é, e o vi abrir até onde eu vi. Assim nós podemos ver que algo muito grande está prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é a segunda vinda de Cristo. Assim como veio ao povo hebreu, primeiramente enviando o seu precursor João Batista, e depois ele se apresentou nas atividades de João Batista, quando ele estava pregando e batizando. João Batista o batizou para que Jesus cumprisse toda a justiça. Então João o identificou, o assinalou dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse que viria depois de mim. E nós podemos ver que algo grande está preparado, prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os trovões revelarão esse mistério do sétimo selo, esse mistério da segunda vinda de Cristo à igreja. Lembrem-se de que a vinda de Cristo à sua igreja é para a ressurreição dos mortos crentes em Cristo, em seus corpos glorificados, e a transformação dos crentes em Cristo que estiverem vivendo no último dia, aos quais será dada a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, pelo qual lhes será revelado. Quando o mistério da vinda de Cristo, há 2000 anos atrás, foi revelado a Pedro, Jesus perguntou: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, a revelação de quem é o Filho do Homem, a fé. Lembrem-se de que fé é revelação. A fé é a revelação de quem era o Filho do Homem naquele tempo. Era Jesus. E Jesus perguntou: quem os homens diz ser o Filho do Homem? Seus discípulos começaram a dizer: uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, porquanto estes sinais atuam em ti. Assim pensavam naquele tempo a respeito de Jesus. Outros diziam: és Jeremias. Recordem que quando o viam chorando, como lá na tumba de Lázaro, o viram chorando em algumas vezes. Era a parte humana dele. Ele tinha sentimentos humanos e atuava como um homem. Disseram, outros dizem que tu és Jeremias, ou Elias, ou algum dos profetas. E Cristo lhes perguntou: e vocês? Quem dizem vocês ser o Filho do Homem? O que vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. A revelação de quem era o Filho do Homem lá há 2000 anos atrás, a revelação de quem era aquele a quem João Batista precursou, a revelação vinha do céu, e assim virá a revelação da vinda do Filho do Homem para o último dia do céu.
Assim virá do céu a revelação da vinda do Filho do Homem para o último dia, porque o mundo estará sem fé, sem revelação para conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo no último dia, o qual será um mistério e um segredo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo receberá. Essa revelação, para terem assim a fé, essa revelação para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E sem essa revelação para o último dia, pessoa alguma poderá ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O reverendo William Branham, falando a respeito desse tema, a fé, na página 121 do livro Selos, em espanhol, nesta versão ele disse: agora, os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter esta grande fé de translação. Ou seja, que os trovões são os que permitirão à noiva lhe mostrará como se preparar para essa fé de translação, para essa fé de rapto. E o que são os trovões? É a voz do anjo forte do capítulo 10 do Apocalipse, o qual desce do céu e clama como um leão quando ruge. Ou seja, a vinda de Cristo como leão, já não como cordeiro, mas como leão, e com o livro dos 7 selos, com título de propriedade, onde estão escritos os nomes de todos que serão transformados, de todos aqueles que serão ressuscitados também na primeira ressurreição, de todos aqueles que receberão a transformação e, consequentemente, receberão o corpo eterno e glorificado semelhante ao de Cristo. E depois estaremos aqui na terra de 30 a 40 dias, e em seguida iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E recordem que somente num corpo glorificado é que as pessoas poderão ir à ceia das bodas do Cordeiro, porque não há aviões nem foguetes que possam levar-nos à casa de nosso Pai Celestial, que será em outra dimensão, para essa grande festa, a festa mais importante já realizada no céu, para a qual eu fui convidado. E quem mais? Cada um de vocês também, pois diz: bem-aventurados que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 9 e 10. Portanto, eu aceitei o convite, e por isso é que eu estou esperando a minha transformação para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E o que mais fará os 7 trovões do Apocalipse capítulo 10? Lembrem-se de que esse anjo com o livro aberto na sua mão é Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor vindo. É o anjo que apareceu para Moisés lá e lhe deu a comissão da libertação do povo. O levou pelo deserto, o levou ao Monte Sinai e ali lhe deu os 10 mandamentos e depois o levou rumo à terra prometida. E esse anjo do Senhor é Cristo no seu corpo angelical. Também na página 212 do livro Os Selos, desta versão em espanhol, aqui pela metade do primeiro parágrafo, ele diz: a noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Nós estamos esperando por isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la.
E o que despertará a igreja noiva? Os 7 trovões. E o que são 7 trovões? A voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, trazendo a mensagem final, trazendo a mensagem da revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo. O reverendo William Branham fez a introdução, ele colocou o fundamento para a mensagem dos 7 trovões, a mensagem da segunda vinda de Cristo, a revelação do mistério do 7º selo, a revelação do mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja, para lhe dar a fé, essa revelação para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E nós estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. Ele tem prometido, ou seja, é uma promessa da parte de Deus. Essa revelação dos 7 trovões para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque esses 7 trovões é a voz de Cristo como um leão. Não mais como cordeiro, senão como um leão, falando à sua igreja. Trazendo-lhe a revelação da segunda vinda de Cristo. Com tudo que contém a segunda vinda de Cristo. E assim, como falou por meio do seu Espírito, por intermédio de cada mensageiro de cada era, trouxe sua mensagem para essas 7 etapas da igreja, e foi a voz de Cristo, mas como cordeiro e como sumo sacerdote, falando de era em era. Ele falou por meio de cada mensageiro a quem deu a revelação. E por meio desse mensageiro, a quem ungiu, falou à sua igreja. Chamou, ajuntou os escolhidos correspondente a cada etapa da sua igreja. Mas não foi de uma forma consecutiva. Numa forma consecutiva teria sido se falasse a mensagem para as 7 eras e falasse através de São Paulo, que foi o primeiro mensageiro entre os gentios na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porém, falou através de São Paulo para a primeira era. Depois falou através de outro mensageiro mais adiante para a segunda era. Depois, mais adiante, falou para a terceira era e assim de forma progressiva, até que chegou a 7ª era da igreja e falou através do reverendo William Branham na 7ª era da igreja. Mas está prometida agora uma etapa na qual Cristo, o anjo forte que desce do céu, falará, mas já não mais como cordeiro, senão como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores e juiz de toda a terra. E falará de forma consecutiva. Isso é o que ele mostrou quando falou que o 7º selo é como um foguete que explode. Um foguete, não desses que levam bombas atômicas, mas como um foguete, como esses que se usam nas festas de fim de ano, nas diferentes nações, ou em algumas importantes celebrações realizadas em alguns países. Quando de noite disparam esses foguetes e ao dispará-los fazem uma explosão e saem muitas estrelinhas. Depois de algumas dessas estrelas explode e saem outras estrelas e assim por diante. Os que já viram esses fogos de artifício, poderão notar que fazem umas quantas explosões e nelas saem estrelas. E depois de uma certa estrela, de algumas estrelas, saem outras estrelas e assim sucessivamente. Assim foi como o reverendo Lambrana falou nas páginas 474 e 475 do livro Os Selos.
que é o sétimo selo. Vamos a ver si es esa o si es otra, se los estaré. Vejamos se é nessas páginas que citei. Está nas páginas 464 e 465. E aqui no último parágrafo, ele diz: no final deste sétimo selo, esse é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e mesmo é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo. Então observem todas as coisas que estão dentro do sétimo selo, as quais serão reveladas aos crentes em Cristo neste tempo final e serão identificadas na medida em que Deus as dê a conhecer. É como disparar um foguete nos ares. Este foguete faz uma explosão aqui perto. Depois, muito mais alto, faz outra explosão. E daí saem 5 estrelas. Uma dessas 5 estrelas faz uma explosão. E daí saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode, e daí saem outras 5 estrelas. E depois gradualmente desaparece. Assim é o sétimo selo. Aí termina tudo. Termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isso e aquilo, e o fim para todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. E como Deus o fará? Isso é o que nós não sabemos. Não sabemos isso. E nisto será o fim para todas essas coisas e a entrada ao milênio. Notem todas as coisas que contém no sétimo selo. E todas as coisas que o sétimo selo colocará fim. Portanto, nós temos de estar atentos à palavra de Deus correspondente ao último dia, porque Ele cumprirá tudo o que Ele prometeu à sua igreja. E a sua igreja é a que estará ouvindo e entendendo a voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões falando suas vozes. Lembrem-se de que a voz de Deus sempre é como um trovão, ou como uma trombeta tocando. Portanto, temos de estar atentos à voz do Senhor Jesus Cristo correspondente a este tempo final. Porque assim como cordeiro e sacerdote ele falou através dos seus diferentes mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja, ele nunca falou como leão através de mensageiro algum dentre os 7 mensageiros das 7 eras, porque isso é para o último dia, quando Cristo mudará de cordeiro para leão, de sumo sacerdote para juiz e rei, rei de reis e senhor de senhores. Os crentes em Cristo do último dia estarão recebendo a fé para serem transformados, recebendo a revelação da segunda vinda de Cristo, pelo próprio Cristo nos falando, na etapa de ouro da igreja, na era da pedra angular, nos falando não como cordeiro, mas como leão, não como sumo sacerdote, mas como juiz e rei, rei de reis
e Senhor de senhores. Aí está a diferença da forma em que ele falou nas 7 eras e da maneira em que falará na era da pedra angular. Na era onde ele estará falando com essa voz de trovão, voz de leão, voz de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembrem-se de que o leão é o rei da selva. E no campo espiritual é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, é a voz de Cristo como leão, clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes, que os escolhidos do último dia receberão a fé, a revelação, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Isso será o que Cristo nos dará, nos falando com essa voz de 7 trovões, nos revelando o mistério da sua vinda, todas as coisas que Ele estará realizando. E na medida em que vá realizando-as, estará revelando-as à sua igreja. E seus escolhidos estarão entendendo-as. Então se repetirá o que Cristo falou no capítulo 11 de São Mateus. A partir do versículo 25, quando ele disse: Respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, que assim também será neste tempo final. A revelação é para os crentes em Cristo. Vejam aqui. Disse: Assim, ó Pai, porque assim te agradou. Así agradó en tus ojos. Todas as coisas me foram entregadas de meu Padre. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa é a revelação de Cristo para os crentes nele há 2000 anos atrás. E para os crentes em Cristo deste tempo final. Conhecer o mistério de Deus, o Pai e do Filho. Assim sucedeu há 2000 anos atrás, e será assim neste tempo final. Aos escolhidos será dada a revelação, para assim obterem essa fé, essa revelação, para serem transformados e raptados. Assim como os crentes em Cristo daquele tempo tiveram a revelação para receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pedro soube quem Jesus Cristo era. Pedro conheceu o mistério da primeira vinda de Cristo. Era isso que João anunciava, a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. E o reverendo William Branham esteve precursando a segunda vinda de Cristo
como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, e versículo 2 em diante nos diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, o Pai, e de Cristo. Conhecer o mistério de Deus. Conhecer o mistério de Deus, o Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E assim os escolhidos no último dia conhecerão o mistério da segunda vinda de Cristo, que será revelado pelos 7 trovões do Apocalipse capítulo 10, onde mostra o anjo forte que desce do céu, que é Cristo. Por isso ele vem com o livrinho aberto, que ele recebeu no capítulo 5 do Apocalipse, o qual é o título de propriedade do céu e da terra, o título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade onde os nossos nomes estão escritos. Recordem que no título de propriedade tem de estar escrito o nome dos herdeiros. Senão, uma pessoa que não tem o nome escrito no título de propriedade, ela não é herdeira. E os nossos nomes estão escritos ali, desde antes da fundação do mundo. Foi por isso que Cristo disse: as minhas ovelhas escutam minha voz e elas me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. E desde quando os nossos nomes estão escritos ali? Eternamente. Desde antes da criação. O que quer dizer? Que você e eu somos eternamente filhos e filhas de Deus, na mente de Deus, como um pensamento que agora se materializou em uma pessoa, em você e em mim. Assim como Jesus Cristo, o Filho de Deus, é um mistério, os filhos de Deus também são um mistério, mas que nós já conhecemos e, consequentemente, já sabemos que um filho de Deus nunca se perderá. Se portar-se mal, então, assim como o Pai corrige o seu filho, Deus nos corrige. A Escritura diz: como um pai castiga o seu filho, Deus também corrige os seus filhos. Assim que quem não quiser castigo, que porte-se bem. Esse é o segredo para que não receba castigo. Todos queremos a bendição de Deus. E aí, tantas bendições de Deus. Todos nós queremos a bênção de Deus. E há tantas bênçãos de Deus Todos podemos alcançar. Que todos nós podemos alcançá-las. Portanto, nos portando bem, trabalhando na sua obra, reconhecendo as promessas que há para esse tempo, trabalhando nelas e por elas, estaremos armazenando tesouros no céu. E estamos fazendo como Jesus falou: nos negócios do meu Pai me convém estar. E como ele estava? Trabalhando. Quais eram os negócios do Pai para aquele tempo? As coisas que Deus tinha prometido que faria.
através do Messias. E Jesus tinha que executá-las. Por quê? Porque ele era o Messias prometido. Portanto, Deus não podia realizá-las através de outra pessoa, senão através de Jesus. E Deus não poderá realizar através de outras pessoas aquelas coisas que estão prometidas para serem feitas através da sua igreja. Somente através da sua igreja. Através de você e de mim. E de todo crente em Cristo nascido de novo, que forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, você tem uma parte importante no programa divino, através do qual Deus executará uma obra. E você está aqui na terra para ser instrumento de Cristo nos negócios dele, no seu programa divino. De modo que, como o rei Davi disse para Salomão, mãos à obra, a trabalhar em todos os projetos de Deus que correspondem a este tempo final, para serem realizados por Cristo em Espírito Santo, através da sua igreja noiva. E assim cumprirmos tudo que está prometido que Cristo fará. E ele o realizará através de quem? Da sua igreja. O fará através de quem? De cada um de vocês e também de mim. E de todo crente, onde quer que se encontre. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará revelação? Como Pedro a teve? Que reconhecerão sua venida e reconhecerão a sua vinda e a receberão? Não, porém Cristo lhes dará a revelação e a terão. E então, ao terem a revelação, conhecerão o mistério da sua segunda vinda. Esse mistério será revelado pelos trovões do Apocalipse, ou seja, pela voz de Cristo no meio da sua igreja, clamando como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, ou seja, nos dando a mensagem final, nos dando a mensagem em que estará falando como leão, já não como cordeiro, senão como leão. Por isso ele é o leão da tribo de Judá. Do capítulo 22 do Apocalipse, versículo 16, e outras escrituras que falam do leão da tribo de Judá. E esse é Cristo, o nosso Salvador. Quando o Filho do Homem vier, achará fé, revelação na terra? Não. Porém, nós a receberemos neste tempo final por intermédio da voz de Cristo como leão, clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. A voz dos 7 trovões é a voz de Cristo. É a mensagem final de Cristo de forma consecutiva na etapa da era da pedra angular. Tão simples assim. Aí é onde estará a fé para sermos transformados e raptados. Aí estará a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo, para recebê-lo, escutar sua voz, obter a fé para ser transformados, raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Lembrem-se de que ele também virá como leão durante a noite. O mundo está em escuridão, mas a sua vinda à sua igreja é para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro, e esse será o mistério do 7º selo. O mistério da sua vinda à sua igreja, como rei e como leão. Recordem que Cristo é o leão, e o leão é o rei de todos os animais. Tudo isso será revelado no cumprimento da visão da tenda, quando estará se cumprindo, se manifestando a terceira etapa,
Essa terceira etapa nos trará grandes revelações e, sobretudo, a revelação do Filho do Homem para o último dia. O reverendo William Branham disse que o título de Filho do Homem é título de profeta, é um profeta. Portanto, haverá um mistério se manifestando no último dia, como Filho do Homem. Nós vimos essa manifestação de Filho do Homem em Jesus. Por isso ele era um profeta. E também vimos essa manifestação do Filho do Homem no reverendo William Branham. Cristo em Espírito Santo, velado, revelado e falando ao povo através dele. Tão simples assim. Para cumprir as promessas com as quais precursaria a segunda vinda de Cristo. E ele disse que haverá outra manifestação de Filho do Homem. Portanto, esse mistério do Filho do Homem está relacionado ao sétimo selo. Está ligado à vinda do Senhor à sua igreja como o leão da tribo de Judá, como Rei de Reis, Senhor de Senhores, na sua obra de reclamação. E se não entender isso bem agora, entenderá mais adiante. E no cumprimento da visão da tenda, esse mistério será completamente aberto para todos os filhos e filhas de Deus. Isso corresponde à terceira etapa, da qual o anjo falou para o reverendo William Branham. Enquanto isso, seguirá chamando e reunindo os seus escolhidos neste tempo final para prepará-los para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. As minhas ovelhas escutam a minha voz, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Assim Cristo diz: jamais perecerão, meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Assim Cristo disse no capítulo 10 de São João, do versículo 27 ao 30. Portanto, seguirá chamando, reunindo as suas ovelhas no seu aprisco, que é a sua igreja. O bom pastor é Cristo, o nosso Salvador. E quem são as suas ovelhas? Somos todos nós. Ele disse: eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo trazê-las, e elas ouvirão a minha voz. Haverá um rebanho e um pastor. São João capítulo 10, do versículo 14 em diante. Ele ainda continua chamando e reunindo o seu rebanho por meio do Evangelho. E se aqui houver alguma ovelha, alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isso nesses momentos. Nós estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, lhe batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em você, e assim você seja colocada no redil, no aprisco do Senhor, o bom pastor, e possa dizer: o Senhor é o meu pastor. Vamos dar oportunidade para as pessoas que ainda não receberam Cristo, para que passem até aqui na frente, para orarmos por vocês. Também as crianças
de 10 anos em diante podem chegar até aqui na frente nesta ocasião. Todos os que receberam Cristo estão presentes aqui ou em outros países. Todos podem passar até aí na frente, no país onde se encontrem, para que recebam Cristo como Salvador, para que Cristo lhes receba no seu reino e assim sejam colocadas no aprisco do Senhor e Cristo seja o seu pastor. Deus tem muitas pessoas aqui em Monterrey, em todo o estado de Novo León, em toda a República Mexicana, em todas as nações, em toda a América Latina, no Caribe, na América do Norte, na Espanha, no Canadá, na África, na Índia, em todos os países. E está chamando-as neste tempo final para colocá-las no seu rebanho, no seu aprisco, porque não podem se perder. Elas estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu. Por isso é que as chama de era em era. E agora correspondeu a vocês escutarem o chamado de Cristo neste tempo final. Cristo disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Isso está no capítulo 8 de São João, no versículo 47. É por isso que vocês estão presentes aqui, nesta ocasião, escutando a voz de Deus, o Evangelho de Cristo, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu. Por isso é que é muito importante receber Cristo como único e suficiente Salvador, despertar a realidade de que nós somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Nesse livro com o qual ele vem, no capítulo 10 do Apocalipse, aí está o meu nome escrito, e o de quem mais? O de cada um de vocês também. Por isso é que vocês estão escutando a voz de Cristo, a voz do Evangelho de Cristo, neste tempo final. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tantos que estão aqui presentes, como aqueles que estão em outras nações. Não existe coisa mais importante para o ser humano do que a vida. Sem a vida, as profissões não têm valor. As riquezas não têm valor, porque sem a vida você não poderá desfrutar das riquezas, não poderá desfrutar de um corpo físico, não poderá desfrutar de nada do que se vive e se tem aqui na terra. Muito mais a vida eterna. A vida eterna é o maior que você pode receber e somente pode obtê-la por meio de Jesus Cristo. Ele é o único que tem a exclusividade da vida eterna para concedê-la a todos aqueles que o recebam como único e suficiente Salvador. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida, onde está? No seu Filho. Ele é a árvore da vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem não tem Cristo como seu Salvador não tem vida eterna. Porque a vida eterna
Somente Jesus Cristo a outorga. E de que vale um homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma por não ter a Cristo? Tão simples é obter a vida eterna. É recebendo Cristo a vida eterna em nosso coração. Essa é uma questão de fé em Cristo, nosso Salvador. Portanto, todos nós necessitamos de Cristo. Todos nós reconhecemos que Deus nos deu a vida eterna por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, tanto aqui em Monterrey, como em outras cidades, em outros lugares, bem como aqueles que receberam Cristo em outras nações, para o qual vamos inclinar os nossos rostos e fechar os nossos olhos para fazermos a oração por aqueles que receberam Cristo como Salvador. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com estas pessoas que estão aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. E creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Senhor, eu creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o único sacrifício da expiação pelos pecados de todo ser humano. E creio que Tu és o meu Salvador, o meu Redentor. Reconheço que eu sou pecador e que preciso de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver eternamente contigo no Teu reino. Torne uma realidade na minha vida a salvação que Tu ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Para quem? Para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Vocês me dirão: eu ouvi a pregação do Evangelho de Cristo, e como ele disse, e for batizado será salvo. Eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que Ele também me batize com Espírito Santo e fogo, e produza o novo nascimento em mim. Quando vocês podem me batizar? Esta é a pergunta de cada um de vocês nesta ocasião. E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza um novo nascimento em vocês. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Ou seja, que o batismo na água é simbólico. Não é que a água lhe tire os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Quando o ministro
submerge uma pessoa nas águas do batismo, logo depois da pessoa ter recebido Cristo como seu Salvador, a pessoa, quando recebe Cristo, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, simbolicamente essa pessoa está sendo sepultada. Quando ela é levantada das águas do batismo, aí também tem um simbolismo. Ela está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo. Produz um novo nascimento em vocês. E lembrem-se de que isto é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Foi onde Juan el Bautista estava predicando e bautizando no Jordão a todos os que lo recibiam. E quando Cristo foi até João o Batista, que estava pregando e batizando todas as pessoas lá no Jordão, as quais o recebiam e criam, e quando Jesus apareceu, João lhe disse: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? E Cristo lhe respondeu: convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. E quando subiu das águas do batismo, o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma de pomba. E que o Espírito Santo venha sobre cada um de vocês que serão batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Eu vou deixar com vocês aqui o reverendo Epifânio Lopes. E em cada país, o ministro correspondente. E em cada igreja, ao ministro correspondente, para que eles mostrem como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e guarde, que todos continuem desfrutando de um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E lembrem-se que continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e que lhes acompanhe em todos os dias de suas vidas. Boa tarde.